muito obrigado a todos pela presença. É sempre uma alegria para nós. Todos somos instrumentos de Deus nessa reunião. Vamos mentalizar pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que está precisando de ajuda. Nosso pensamento é força. Vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Vamos dar continuidade, então, ao estudo do Livro dos Espíritos, Seres Orgânicos e Inorgânicos. Comentário de Kardec. Os seres orgânicos são aqueles que têm, em si mesmos, a fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimento próprio e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Olha só para nós aqui. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida. Então, nós, principalmente, somos seres pensantes. Nós estamos aqui com um compromisso espiritual. Todos nós temos um compromisso espiritual. Todos nós somos missionários de Deus. Cada um com a sua capacidade, com a sua compreensão, mas nós fazemos parte desse contexto material que nos envolve aqui na Terra. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para tudo. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Olha só, animalizada, quer dizer, ela já tem alguma coisa a mais. Alma. Então, nós temos condições de fazer muito. Muitas vezes a gente acha que não tem capacidade, mas todos nós temos utilidade na criação de Deus. Nós vamos ver isso lá no começo do livro Evolução em Dois Mundos. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital reside num agente particular ou não é mais que uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Olha que coisa linda, só a doutrina espírita para nós. Eu fico pensando na capacidade do Chico Xavier para captar tudo isso do plano espiritual e do compromisso do André Luiz. Quando o Chico Xavier ele começa a receber as primeiras mensagens do André Luiz, o Emmanuel vai apresentar ele. Aí o Emmanuel fala, é um novo companheiro. Olha só, então está aqui para nós, união com o princípio vital. Eu achei muito interessante aqui. É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Aí o Reinaldo estava me mostrando ali a capa do livro Mecanismo da Mediunidade. Aí eu lembrei desse livro, muito importante, muito interessante. Olha só como funcionam as coisas. No Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz traz para nós comparações entre a parte mecânica, inclusive no carro, motor, com a mediunidade, com a nossa vida. Aí vamos pensar no fluido vital. Por exemplo, o alternador de um carro. O alternador de um carro, o que ele faz? Ele transforma a energia mecânica em energia magnética, muitas vezes, em energias que dá toda a constituição ali de farol, de uma série de coisas, em energia elétrica. Ele transforma a energia mecânica em energia elétrica. Ele alimenta e recarrega a bateria, mas para que ele funcione, ele precisa da bateria.
Se a bateria está descarregada, o carro não pega. Da mesma forma que se der um problema no alternador, ele não recarrega a bateria descarrega. Esse é fluido vital. Por exemplo, o fluido vital, ele revitaliza, no começo ele vitaliza os órgãos, depois ele vai revitalizando os órgãos. A partir do momento que ele revitaliza os órgãos mantêm essa energia vital. Se o órgão perde a capacidade de reter energia vital, o órgão morre. Ele desaparece. Então, ao mesmo tempo que ele alimenta a organização física, todos os órgãos, ele também recebe o benefício dos órgãos retendo essa energia vital. Aí eu lembrei do Divaldo Pereira Franco. O Divaldo Pereira Franco, ele entrou num problema depressivo e ele começou a morrer. Ele começou a ficar muito fraco. Aí ele teve uma intuição. Ele sentou-se embaixo de uma mangueira e ele teve ali um desdobramento. Quando ele teve esse desdobramento, ele viu que um médium que estava em desdobramento chegou do lado dele. E aí os espíritos superiores introduziram um catétere num braço dele e pegaram outro catétere, introduziu no outro braço e no tronco da mangueira. Ele via sair o clorofila, a energia esverdeada do tronco da mangueira entrando por um braço. E via a energia vital do médium entrando pelo outro braço. E aí ele dormiu. Quando ele acordou, ele estava totalmente recuperado. Então, olha para vocês verem. Ele recebeu energia física, que nós podemos transmitir através do passe, e ao mesmo tempo ele recebeu o fluido vital das plantas, no caso ali a mangueira. Então eu sempre falo, isso daí foi até uma orientação espiritual, quando a gente estiver com muito problema depressivo, quando a gente sentir muita tristeza, se a gente tiver uma mangueira para abraçar, ou qualquer árvore verde para abraçar, é muito bom. Está dentro disso daqui, fluido vital, que a natureza tem, que nós temos, e a nossa está animalizada, porque nós temos o espírito comandando. Vamos pegar um outro exemplo, transplantes de órgão. Olha só. O coração tem que ser transplantado rapidamente, porque a energia vital é diferenciada. Se a gente pegar os órgãos, um órgão tem uma cor diferente da outra. Por isso que a cromoterapia funciona. São luzes. Então, o que acontece? Se demorar muito tempo, o órgão perde a função. Vai perdendo o fluido vital. Por exemplo, um pedaço de pele. Para ser transplantado, deixa no soro fisiológico, ali naqueles componentes que pode conservar ele, mas ele não conserva por muito tempo. Ele vai perdendo a energia vital porque perdeu o comando do espírito. Do mesmo modo acontece a rejeição. Muitas vezes a energia do doador é muito forte. Ela influencia, mesmo com o espírito influenciando, e mesmo que o espírito esteja desligado, mudou-se o comando espiritual. Mudou-se o comando espiritual, dá problema. Olha só, dentro disso daqui, Chico Xavier, André Luiz, lá ele vai falar do gerador do cérebro, do gerador mecânico. Ele vai falar de campos eletromagnéticos. Ele vai falar de uma série de coisas que compõem os mecanismos e que compõem o nosso corpo físico, pelo comando do espírito. Olha que coisa linda que é. Espiritismo. André Luiz, Chico Xavier completando essa obra do Kardec para nós. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma um terceiro? Sem dúvida. É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele tem sua fonte na matéria universal modificada. É, para vós, um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, todavia, não são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão de certas modificações, é a consequência do que dissemos. Olha que coisa linda para nós aí, né? Então tudo parte do mesmo princípio. Fluido cósmico universal, tudo. Aí tem as modificações. Aí nós podemos comparar isso, numa comparação até muito infantil, com as matérias modificadas da Terra. O ferro, o estanho, o cobre, o plástico,
o isopor e uma série de coisas. São modificações que o homem tem condição de fazer. Vocês imaginam os espíritos superiores, a condição deles, que é muito superior a tudo que nós conhecemos. Então, tudo que nós temos na Terra é uma cópia muito fraca do que existe no mundo espiritual. Olha, Jesus já trazia isso para nós lá atrás. Se a gente pegar a Gênesis, no capítulo 2 da Gênesis, nós vamos ver tudo isso lá no capítulo 2 da Gênesis, nós vamos ver o fluido vital. Olha só, é que a gente muitas vezes lê a Bíblia e a gente passa despercebido. Nós vamos ver isso no capítulo 14 também do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma explicação ali fantástica no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando de fluidos, que são as energias. Tudo isso está incluído. Tudo isso é ensinamento para nós através da doutrina espírita. Olha, como é bom a gente estar recebendo tudo isso dos espíritos superiores. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos. Ele tem sua fonte no fluido universal. É um que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificados segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. Então, olha só, ele reside em algum dos corpos que conhecemos, ele tem sua fonte no fluido universal. Aí tem um livro que chama O Passe, Jacó de Mello. Nós vamos ver lá. Tem um outro livro, Mãos de Luz. Nem é livro espírita, mas seria bom a gente ver esse livro, Mãos de Luz. Nós vamos ver tudo isso daqui. Tem um outro livro que eu sempre gosto muito dele, que é Passes e Curas Espirituais de Benefredo de Toledo. E vai trazendo para nós tudo isso, como que a gente pode repor esse fluido vital através do nosso pensamento e da nossa energia física. Se nós não dependêssemos da energia física de um irmão, de um companheiro, daquele que está dando uma assistência para nós, não era necessário o passe. Jesus impunha as mãos. Porque com o nosso pensamento, com a nossa força de vontade, com a força daquele que está receptivo para receber, porque também não adianta a gente querer dar alguma coisa para alguém se ele não quer receber. Às vezes ele está neutro. Eu tenho um pouco de visão, às vezes dentro da sala de passe, eu vejo que às vezes a pessoa está dando passe e quem está recebendo não está recebendo nada, porque ele não está preparado. Ele está distante daquilo ali para ele está sendo mecânico, então não funciona. Então acontece tudo isso daí. O passe realmente pode curar. Nós já falamos isso aqui uma porção de vezes. E aí nós vamos ver uma porção de livros espírita. Eu gosto muito de um livro que chama Evolução Anímica, que vai falar muito disso daqui. Tem o outro também, Problemas do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. São livros clássicos, mas que trazem para nós ensinamentos profundos a respeito de tudo isso que nós estamos falando aqui. Eu vejo a mudança da energia quando a pessoa está aplicando o passe, às vezes, no outro. A energia muda completamente. E nós vamos ver isso no livro do André Luiz, né? Entre a Terra e o Céu. Vai falar disso daí. Todos os livros do André Luiz trazem alguma experiência para nós a respeito desse fluido vital. Nós vimos no livro A Vida Fora da Matéria também, que tem uma porção de figura lá que vai mostrar para nós essas coisas aqui que acontecem. Tem um livro do Ramatiz também, muito interessante, que também fala dessas energias. Então, todos os livros espíritas, eles se aprofundam mais nisso daqui. Os médicos de hoje estão descobrindo isso. O Dr. Paulo César Frutuoso, ele tem falado muito. O outro médico, o Dr. Sérgio Felipe, que também é da USP de São Paulo, ele fala muito a respeito disso daí, ele estuda a pineal. Então, todos esses ensinamentos que vieram para nós em 1857, né? Olha como isso aqui está atual. Nós não conseguimos muitas vezes ainda absorver tudo isso. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos? Não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? É necessária a união dessas duas coisas para produzir a vida. Pode-se dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Então nós estamos vendo aqui que
Os espíritos estão confirmando. Tudo aquilo que o Kardec está perguntando, eles estão confirmando. Então, quer dizer, pode-se dizer que a vitalidade está em estado latente, quer dizer, escondida, camuflada, né? Adormecida. Sim. Aí ela se desperta. Se desperta com o quê? O que nós falamos aqui do carro? Através do movimento, porque é o movimento que faz o órgão. Por isso que, quando o órgão atrofia, não tem condição mais. Então, através do movimento. Por isso que tem a fisioterapia, que é muito válida. São descobertas que chegaram para nós e que, através do movimento, nós conseguimos articular e o órgão consegue se reorganizar através do fluido vital. Olha que coisa impressionante para nós. Doutrina espírita. Comentário de Kardec. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe estímulo da atividade íntima ou princípio vital que existe neles. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital estimula os órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, aproximadamente como se dá com o atrito que desenvolve o calor. Então, aqui é o que nós falamos, que ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo que o agente vital estimula os órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, aproximadamente como se dá com o atrito que desenvolve o calor. Então, aqui confirmou aquilo que nós já comentamos em relação ao livro Mecanismo da Mediunidade, que vai trazer para nós ali ensinamento fantástico a respeito de tudo isso daqui. Então, e outra coisa, está escrito o seguinte nas obras espíritas, que nós nascemos e a gente tem uma quantidade de fluido vital. Por isso tem pessoas que elas são mais dinâmicas, elas são mais espontâneas naquilo que elas fazem, ela tem uma atividade, e outros já são mais devagar. A atividade do fluido vital está funcionando ali. Fluido cósmico universal e os seres orgânicos e inorgânicos. O fluido cósmico universal é a matéria elementar ou a substância primitiva da qual tudo se forma, incluindo os seres orgânicos e inorgânicos. Ele serve como elo de conexão entre o espírito e a matéria, sendo a base fundamental para toda a criação do universo. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Então, só concluindo para nós aqui, né, Dô? Agora, olha que coisa interessante. Vamos só repetir isso daqui para a gente gravar. O fluido cósmico universal é a matéria elementar ou substância primitiva da qual tudo se forma, incluindo os seres orgânicos e inorgânicos. Aí nós vamos ver o livro A Vida Fora da Matéria. Nós vamos ver, por exemplo, um vaso de flor, que ele está bem vivo. Nós vamos ver a aura dele, vamos chamar de aura, a aura dele, a luz dele. Aí nós vamos ver um outro vaso com tinhorões, muito bonito, onde já tem abelha. Aí nós vamos ver que a aura da abelha, a energia da abelha, ela mata, ela camufla a energia da planta, porque ela já tem uma vida um pouquinho mais evoluída. Então, a gente vai ver ali só a luz das abelhas e não percebe a luz da planta. Mas tudo tem essa ectoplasmia, esse campo eletromagnético. Por isso que a gente sempre comenta aqui que os espíritos dizem que nós passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, para chegar no homem nós vamos chegar no anjo. Olha que ensinamento da doutrina para nós. Alguns exemplos. Seres orgânicos, animais, plantas, fungos, micro-organismos. Seres inorgânicos, minerais e rochas, gases, líquidos e metais. Aqui está encerrando para nós, né? Mas olha que coisa, até os fungos, né? Micro-organismo. Quem quiser se aprofundar mais, os livros espíritas traz tudo isso aqui para nós. Nós não colocamos aqui tudo isso que a gente podia relacionar para a gente não estourar a reunião. E aqui dos líquidos nós vamos ver a água, né? Nós vamos ver a importância da água. A importância da água na nossa vida. E um outro detalhe, as inflamações físicas, elas começam onde a gente tem articulação, onde a gente tem junções no corpo. Vamos fazer o nosso pedido mental, vamos agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, mais uma vez, em nome de Jesus, que Ele nos abençoe, e vamos mentalizar aqueles que nós conhecemos que estão precisando de ajuda. Assunto da próxima semana: a vida e a morte.
Gente, só agradecer pela presença. E lembrando da reunião de hoje, eu me lembrei do médico da USP, que é o Dr. Sérgio Felipe, que estuda a glândula pineal. Tem um médico amigo meu, Dr. Hudson, ele é da Unicamp também. Ele conta muitas coisas que acontecem, aí ele tem um pouquinho de visão também desse fluido vital, ele é cirurgião, e é muito interessante isso daí. Só o Espiritismo para explicar isso para nós, né? Então fica aí o lembrete dos livros, das reuniões. Nós temos diversos vídeos na internet. Eu me lembrei de um livro agora interessante que chama Mediunidade e Medicina. A gente tem uma palestra também na internet. A gente tem uma palestra também na internet muito interessante do Dr. Auro, que é morte encefálica e doação de órgãos, abordado à luz da doutrina espírita e da ciência também. Então é interessante. Mas olha, os livros do André Luiz traz um esclarecimento para nós que não tem contestação. Muito interessante. Aí eu fico imaginando o currículo do Chico Xavier para captar tudo isso e trazer para nós uma preciosidade. E que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Muito obrigado pela presença e que a gente possa ter muita saúde para a gente continuar. Muito obrigado, gente. Um bom final de semana para nós. Tudo de bom. Sugestões de leitura, obras citadas nesta palestra. A Bíblia. A Medicina Mediúnica do Futuro, Paulo César Frutuoso. A Vida Fora da Matéria, Racionalismo Cristão. Entre a Terra e o Céu, André Luiz, Chico Xavier. Evolução Anímica, Gabriel Delany. Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier. Mãos de Luz, Bárbara Brena. Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, Chico Xavier. Mediunidade e Medicina, Vitor Ronaldo Costa. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O Passe, Jacó Melo. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. Passes e Curas Espirituais, Venefredo de Toledo. Uma Proposta de Luz, Ramatiz. Nasceste no lugar mais indicado aos ensinamentos de que precisas, e no grupo familiar que mais se te aconselha ao currículo de lições. André Luiz.